Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é apostasia. É um tema baseado no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. A palavra apostasia, ela vem do grego apisteme e significa apartar, decair, abandono, rebelião ou afastar-se. Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a oportunidade de reconciliação com Ele e com todas as coisas à nossa volta. Fomos chamados a ser obedientes, íntegros, servidor da palavra. Muitos de nós foram chamados, mas poucos ouviram esse chamado, e isso faz com que dentro da igreja existam 3 tipos de pessoas. Então, em toda a igreja, toda assembleia, existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo são aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo tipo são pessoas que aceitaram Cristo Jesus, o seguem e obedecem a sua palavra. E o terceiro grupo são pessoas que aceitaram Cristo Jesus, mas o seguem apenas em parte. Desses 3 tipos de pessoas, os primeiros não poderão ser chamados de apóstatas, uma vez que a apostasia só pode ser chamado aqueles que realmente já experimentou a salvação. Então, a apostasia é impossível se a pessoa ainda não aceitou a Cristo Jesus. Então, apóstata deve ter um dia aceitado a Cristo Jesus. Isso quer dizer, aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram renovados pelo Espírito Santo de Deus, como já citamos, né? Então, a apostasia significa afastar-se daquilo a que antes foi unido ou estava ligado. O segundo grupo, nós falamos, o tipo mencionado, embora um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda não se definiu naquilo que ele realmente quer. Estes se enganam a si mesmo, deixando que o pecado e a iniquidade cada vez mais faça parte de sua vida. E cada vez mais tolerante com o pecado. Assim, irmãos, como os primeiros, esse não pode sofrer apostasia. Por quê? Pois não pode afastar-se daquilo que não estão firmemente ligados. Resta então uma classe de pessoas que pode se apostatar, ou seja, aqueles realmente que um dia entregaram a Cristo Jesus a sua vida, que experimentaram o poder redentor e a sua palavra. Muitas pessoas que experimentaram o poder redentor de Deus usufruíram as obras poderosas de Deus, recebendo bênçãos e curas em suas vidas e deixaram de perseverar e acabam se tornando desobedientes, deixando de acatar as advertências deixadas por Deus escritas na Bíblia Sagrada. Como exemplos, a gente pode citar o povo de Israel. Um povo que Deus os tirou da terra do Egito, livrou da perseguição de Faraó, abriu o Mar Vermelho,
colocando-os a salvo. Porém, logo em seguida, por temor, desprezou a única fonte de segurança, a graça, misericórdia e a presença do Deus vivo, fazendo o bezerro de ouro, e por esse motivo pereceu no deserto. Esses mesmos israelitas não entraram no repouso de Deus, a terra prometida, por causa de sua incredulidade. Se esse que era um povo escolhido por Deus foram rejeitados, então o que dizer de nós, se nossas atitudes forem semelhantes à dos israelitas? Essa resposta é dada em Romanos, capítulo 11, versículo 21, que diz: se Deus não poupou aos naturais, teme que não poupe a ti também? Então, a resposta está aí. Não devemos cometer nenhum engano, ignorando as advertências de Deus. Isso pode ser fatal, irmãos. Pensar que podemos possuir a vida eterna sem obediência, sem fé profunda e profunda comunhão com Deus, pode ter certeza, não seremos aceitos, seremos rejeitados. Todos aqueles que estão com Cristo Jesus só receberão a sua bênção com obediência e fé verdadeira. Por isso é necessário, como diz a palavra, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivos. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. É importante dizermos que, embora a apostasia seja um perigo para todos que vão se desfiando da palavra de Deus e se apartam de Deus, ela só se consumará definitivamente se pecarmos contra o Espírito Santo. Nós somos advertidos nesse sentido por Mateus, capítulo 12, versículo 31, que diz: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Há muitas pessoas que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, no entanto, se julgam verdadeiros cristãos. Mas sua indiferença para com as exigências de Cristo Jesus e do Espírito Santo e para as advertências das Escrituras indicam o contrário. Então, se você não obedece às leis impostas por Deus, se você não obedece ao chamado de Cristo Jesus e à palavra de Deus, como é que você pode querer ser verdadeiro cristão? Você está se enganando a si mesmo. Para com isso, irmãos. É por isso que Paulo nos adverte a todos quando afirma que para ser salvo é preciso examinarmos a nós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Está lá, livro de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Então não adianta. Temos que examinar a cada momento, a cada instante, se a gente permanece na fé. Devemos nos provar nós mesmos. Mas não é uma prova e uma examinação superficial.
é ver dentro de nós, olharmos para dentro de nós, se nós estamos fazendo aquilo que verdadeiramente Cristo nos chamou e nos ordenou. Quando uma pessoa se preocupa com sua condição espiritual e sente em seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, as Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém se perca e declara ainda que Deus receberá todos os que já desfrutaram de sua graça salvadora, se a eles voltarem arrependidos. Então, se nós voltarmos arrependidos, um arrependimento verdadeiro, então Deus não nos abandona. Mesmo que a gente tenha retrocedido, Ele ainda pode e vai nos salvar, vai nos receber como filhos amados. Está escrito na palavra de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graças, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Porque Cristo se compadece de nossas fraquezas. Podemos chegar ao trono celestial, sabendo que as nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. Podemos sempre buscar em Cristo Jesus a ajuda. Mas estamos falando em apostasia. O que pode nos levar à apostasia, irmãos? A apostasia pode ser moral ou teológica. No primeiro caso, o cristão deixa-se envolver por aquilo que está à sua volta, amigos, as realidades do mundo, a aparência enganosa do pecado, enfim. A verdade e o viver em retidão já não são prioridades para eles. Passam a buscar os prazeres nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. Com isso, o Espírito Santo se entristece, o seu fogo começa a se extinguir, até que ele, Espírito Santo, é obrigado a se afastar completamente. A apostasia continua sem freio, até que chega a um ponto que não existe mais possibilidade de um retorno do Espírito Santo. Não existe possibilidade de haver um recomeço. O seu coração endureceu e ele volta ao senhorio de Satanás. Por outro lado, irmãos, a apostasia teológica consiste na rejeição dos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Há uma rejeição de parte ou do todo. Tal rejeição leva o cristão a um enfraquecimento e, como consequência, uma fragilidade ante as investidas de Satanás. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, irmãos. E a palavra de Deus nos fala de Cristo. E com a palavra conheceremos a Cristo Jesus. Se a rejeitarmos em parte ou no todo, estamos simplesmente rejeitando a Cristo. O Espírito Santo adverte que Deus não continuará a insistir conosco indefinitivamente. Não. Se endurecermos nossos corações por rebelião, Deus vai se cansar num momento e vai também se afastar de nós. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. A obstinação são como a idolatria.
e culto a ídolos do lar. Não sou eu que digo, isso aí está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. 1 Samuel 15, 26. Saul perdeu os reinados sobre Israel. Ele havia tratado com Samuel, que o esperava em Gilgal, por 7 dias, para oferecer holocausto ao Senhor. Como Samuel havia se atrasado para chegar em Gilgal, Saul tomou o holocausto e ofereceu ao Senhor e também a oferta pacífica. Mas ele acabou de oferecer, e aí chegou Samuel. Sim. E o repreendeu por isso. Por ele ter procedido neciamente em não guardar os mandamentos do Senhor. E por isso o Senhor não confirmou o reinado de Saul através de Samuel. Novamente, Saul desobedece a Deus quando é mandado com o seu exército castigar Amaleque. Ele havia posto de que deixar esse homem vivo, que respirasse. Deus havia determinado que nenhum ser humano do exército de Amaleque, do país de Amaleque, deveria ficar vivo. Tinha de destruir tudo, inclusive os animais. Porque Amaleque havia se oposto a dar passagem por suas terras ao povo de Israel, quando eles peregrinavam no deserto. Nessa passagem, irmãos, Saul poupou a vida de Amaleque e separou tudo que tinha de melhor dos bois, das ovelhas, para sacrificar a Deus. É verdade que o que Saul fez era uma boa ação, mas o inferno está cheio de pessoas com boas ações. O que nós precisamos é obedecer à palavra de Deus. Saul, ao fazer isso, ele desobedeceu a ordem de Deus e seu reino foi tirado dele. Para Deus, obedecer a sua palavra é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Também está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mas não devemos pensar, irmãos, que a apostasia pode acontecer apenas pela desobediência. Não. Muitas vezes fazemos coisas por julgarmos serem elas verdadeiras. No entanto, quem sinceramente se preocupa com sua salvação, sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nessa atitude uma clara evidência que não cometeu a apostasia imperdoável. O sangue de Jesus Cristo continua tendo o poder para nos libertar de todo pecado. Deus não quer que ninguém pereça e recebe os pródigos com alegria. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostarão da fé por obedecerem
a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Sim. Os espíritos enganadores é a maior fonte de apostasia. Através deles surgem na igreja os ensinos de demônios, os falsos pastores, a má influência de pessoas dentro da própria igreja, os interesses secundários, a incredulidade e a falta de perseverança na palavra de Deus. Tudo isso gera confusão, trazendo escândalos dentro e fora das igrejas, vulgariza o evangelho, produz divisões nas igrejas e por causa disso, é comum hoje vermos tanta gente usando o nome de Deus para seus propósitos financeiros. É tanta sandália suja pisando altares, é tanta gente tão cheia de si que não sobra lugar para Deus em seus corações. Infelizmente, irmãos, os fiéis verdadeiros, por não terem um ensino apropriado, não conseguem fazer a diferença entre o que é falso e o que é verdadeiro. Mas isso não nos deve assustar, porque Jesus Cristo disse com todas as letras a respeito do tempo da apostasia. Ele falou, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E serão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá, palavras de Cristo no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 10 ao 13. Então, amados, recomendo que se preocupem mais em conhecer a verdade, em discernir os enganos plantados, em buscar a salvação, mediante o conhecimento da verdade e a consequente santificação. A apostasia não significa que a igreja fica vazia de pessoas, mas sim vazia do verdadeiro Espírito Santo de Deus, vazia de cristãos genuínos e conhecedores da verdade, dispostos a lutar pela veracidade da palavra. Paulo escreveu para Timóteo e disse: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra ínse a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo falou a Timóteo, está escrito no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, nos proteja, guie e, principalmente, aumente nossa fé nestes que se mostram como os últimos dias. Amém.